A mensagem que o Emmanuel intitulou como prosseguindo. Mesmo diante dessas experiências, prossiga à frente, rumo ao alvo. Mesmo que a experiência você não consiga controlar nenhum ponto dela, prossiga para o alvo de ser melhor. Nós passamos por uma experiência dessa há pouco tempo, a pandemia. E eu não estou falando de vacina do vírus. Eu estou falando do teu poder de escolha em relação ao vírus, que poderia ou não acometer a tua vida. Nós passamos por uma agora há pouco. Então Emmanuel diz assim na mensagem: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Todos nós conhecemos isso. De repente, na vida, nós estamos andando, caminhando, está dando tudo certo. Ou melhor, na maior parte das vezes, está dando tudo certo. E aí, então, começam a acontecer certas coisas, você começa a olhar à tua volta, mas cadê as pessoas? Cadê a minha família? Os meus próprios filhos? O meu cônjuge? Parece que eu estou vendo a vida de um jeito diferente, que as pessoas não estão mais me entendendo. As pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu gostava já não estão mais perto de mim. A mesma que jurou fidelidade de amizade ontem comigo. Cadê? Quem não conhece essa experiência? Todos nós. E aí então a providência vai nos desnudando. Começa a retirar as camadas das experiências que nós estamos vivendo. Para chegar lá no nosso âmago. Jesus contou isso há 2000 anos atrás em 3 historinhas rápidas. 3 historinhas conectadas uma na outra, que ele contou junto. E até agora não nos demos conta disso. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Jesus estava reunido numa casa, e a casa naquela época geralmente tinha 2 andares. Reuniam-se as pessoas nas casas em cima, na parte de cima, onde não tinha telhado, por óbvio. Ali faziam os banquetes, comiam, bebiam. Jesus estava reunido com publicanos, prostitutas, doentes, ali em cima. Na entrada da casa, no portão da casa, fariseus e escribas. Começaram a falar dele, dizendo assim: olha, é esse o mestre de vocês que come com publicanos, com prostitutas? E o que Jesus faz? Contra 3 histórias. Da dracma perdida, da ovelha perdida e a famosa parábola do filho pródigo. Ele conta a história das ovelhas, dizendo assim: olha, que pastor tendo 100 ovelhas no campo, quando uma se perde, as 99 se mantêm, mas uma se perde, não vai atrás daquela que se perdeu para trazer de volta, e esse pastor não se regozija, não fica feliz ao ter todas as suas ovelhas juntas? E aí ele vai contar a segunda história da dracma perdida, de uma mulher que perdeu a sua dracma. O que era a dracma? Era uma moeda que valia 1/4 de denário à época. Denário era 1 dia de serviço no campo. E perdendo uma dracma, não pega a candeia, onde se colocava luz dentro de casa, e vai procurar na escuridão onde está essa moeda. E ao encontrar essa moeda, fica feliz por ter encontrado. E depois ele vai contar a parábola do filho pródigo. Do pai, que dividiu a herança entre os 2 filhos, um ficou com ele, o outro filho vai, faz todo aquele caminho que nós conhecemos até aos porcos e depois retorna ao pai. E o filho que fica era o resmungão. Exatamente essa frase de Emmanuel. Por quê? Porque ele conta a história
de uma ovelha que se perdeu no campo, se perdeu fora. Olha para um cachorro. Quando ele está perdido na rua, ele sabe que ele está perdido. O animal sabe que ele está perdido fora do seu habitat, onde ele deveria estar. A ovelha sabe que está perdida. Só que mesmo sabendo que está perdida, é preciso o movimento da providência para ir buscá-la. Mas ela sabe que está perdida. Agora olha a dracma. Dracma é um valor. A moeda não tem consciência. É aquele que se perde dentro de si mesmo e não sabe que está perdido. Tem o seu valor, mas não sabe que está perdido. Por isso que ele fala que os fariseus e os escribas eram a dracma. Tem o seu valor de conhecimento da lei, mas não sabe que está perdido. Porque está julgando o próximo, não está julgando a si mesmo. E aí ele vai unir na terceira história da parábola do filho pródigo os dois perdidos. O que está perdido fora e faz o caminho de volta, e o que está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Porque quando o outro filho volta, a primeira conduta que o filho mais velho deveria ter, que ficou, era ir junto com o pai receber o filho. E ele não foi. Completamente perdido. E depois, ele recrimina o pai, que dividiu a herança e deu para o filho. Sendo que a história diz que o pai repartiu a herança entre eles. Ele também recebeu o dinheiro. Completamente perdido. Quando nós estamos perdidos fora, nós nos damos conta. Porque a vida começa a bater de um jeito e nós começamos a pensar, tem alguma coisa que não está certa. Agora o problema é quando nós estamos perdidos lá dentro. E achamos que estamos certos o tempo inteiro. Iludidos. E aí então a providência nos propõe, nesse caminho cheio de buraco. Ei, filho, tu está tão perdido aí dentro, tão perdido, que eu vou tirar um pouquinho essas tuas roupas para você se dar conta. Como se você fosse uma cebola para chegar lá no teu cerne. Continua Emmanuel. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo. Como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Você começa a olhar e dizer, meu Deus, eu vou para onde? Eu não sei mais nem para onde que eu vou. Eu estava pensando em ir para cá, mas não dá mais. Eu estava pensando, mas não dá. Está a semelhança de uma areia que está escorrendo pelos meus dedos. É a providência divina te desnudando. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos. Ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. E você olha para a tua vida e diz assim, ok, quem que eu sou? Porque veja, quando a providência te propõe isso, você acha que você gosta das mesmas coisas que os teus amigos, que você pensa igual aos teus amigos da profissão, que você toma as mesmas decisões sobre a vida como o teu círculo familiar. Quem é você? Quem de fato é você? Eu vou traduzir isso numa pergunta bem simples. Do que de fato eu gosto? Será que o que eu gosto mesmo ou é por influência dos relacionamentos que eu tenho? Será que as escolhas que eu estou tendo são minhas escolhas ou é mera influência que eu estou tendo nas minhas relações? Às vezes, nós estamos tão perdidos
que as escolhas que nós estamos tomando é pura passividade. São escolhas terceirizadas, aonde aquele que acha bom nos dá a dica, aquele que acha mais bonito nos dá o conselho, e nós vamos tomando as decisões baseadas em terceiros. Só que vai chegando um perigo tão grande que a providência divina diz: chega, basta. Precisamos alterar. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não é verdade. Olha que paradoxal. Nesse momento a gente pensa, tudo aquilo que eu dava de mais valor na vida está ficando para trás. Mas aí o Emmanuel diz, não é verdade. E claro que não é verdade. Sabe por quê? Sabe essa mágoa que você tem? Você pensa que é você. Sabe esse ressentimento que você tem da pessoa de 10 anos atrás que você não consegue curar? Você chegou a um ponto de pensar que isso é você. Então imagine assim como se fosse oco por dentro. Eu estou fazendo uma analogia. E você está preenchendo a você mesmo com mágoa, raiva, ressentimento, ciúme, ódio. Você é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, achando que você vê a realidade fora e as suas escolhas são as melhores para todo mundo, menos para você. E você vai enchendo isso dentro. Então, quando o Emmanuel diz não é verdade, ele está dizendo assim, ei, você não é isso. Você não é essas escolhas que você está sendo influenciado. Você não é esse monte de fantasmas que você tem medo. Você não é isso. E aí então a providência vai te propondo a mudança. E ele diz assim, basta jornadeiros, caminhe corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos no teu caminho. Olha, a única coisa que ele pede, continua, prossiga para o alvo. E você vai perceber que dentro do trabalho que você está, a maneira como você vai desempenhar a experiência do teu trabalho vai ser mais bela e mais bonita. Porque você começou a deixar de lado quem você achava que era. As mágoas, os ressentimentos, o ciúme, etc, etc, etc. Quem aqui já perdeu uma pessoa muito querida da família e deu um mergulho no trabalho profissional para tentar equilibrar a experiência do teu coração, está entendendo o que eu estou dizendo. Começou a perceber um certo valor no teu trabalho profissional, no teu trabalho social, no teu trabalho no centro espírita, na tua vida religiosa, se você não vai no centro espírita, de um modo diferente. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade das pessoas que você ama e que pode servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. É óbvio, porque você saiu daquele ambiente tóxico que era você mesmo. Hoje virou um jargão dizer que a outra pessoa é tóxica. Mas, na verdade, é você mesmo que é tóxico. Se você está sendo influenciado pela toxicidade do outro, é porque você gosta. Senão você não estaria próximo daquele tipo de experiência. Então nós precisamos olhar para a vida de fato com a responsabilidade que nós temos. De que não é o outro, somos nós. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda, meu amigo, a própria imortalidade e não te detenhas. Se você está agora, nesse momento de solidão, desse tipo, o Emmanuel te dá uma dica. Te veja como imortal.
Jesus viveu isso. Ele não pegou e recebeu 40 chibatadas? Foi esbofeteado, cuspido no rosto e pegou o madeiro da cruz e seguiu sozinho. Sozinho. Solidão. É Jesus mostrando: siga ao alvo. Prossiga. Jesus viveu todas as experiências que nós poderemos viver e nos deu a lição de como viver. Então, se ele levou o próprio madeiro que lhe iria levar à desencarnação, não te pergunte se você vai desencarnar amanhã. Olha para o alvo e prossiga com as forças que você acha que não tem, e que você tem. E o Emmanuel vai encerrar a mensagem. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. O ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo sempre para o alvo que as leis de Deus assinalam a cada um de nós. Então acredita sempre no bem que te aguarda. As experiências que você está vivendo não é você. Muitas experiências são escolhas tuas, mas outras são a providência divina dizendo assim: de acordo com aquilo que você fez, o contratinho aqui comigo, eu vou te propor uma guinada para que você não se perca. E se você está andando bem, a providência divina vai te dar uma experiência também desse tipo. Para você aprender que evolução é sozinho e não em grupo. Que evolução em grupo se dá por consequência da tua evolução íntima, pessoal, de indivíduo. Há uma regra, uma lei que Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Suas obras. Quando nos damos conta de que nós somos os grandes herdeiros de nós mesmos e de que, ao mesmo tempo, o dinamismo da providência divina nos auxilia e nos propõe experiências, nós vamos chegar ao ponto de vivenciar a experiência como heróis. Não heróis como queriam os estoicos ou como queria o niilismo de Nietzsche. O herói, sobretudo, que nunca chora, mas frágil ao sopro de uma brisa. Não. Heróis porque domaram a si mesmos. E voltaram ao mundo espiritual sabendo quem são. E aí eu vou encerrar a nossa reflexão com uma mensagem de Jesus para todos nós. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa mensagem dele aqui não apenas resume o que eu disse, mas ainda nos dá a dica de como nós temos que pedir auxílio e quem nos virá dar o auxílio. Mais consolador do que isso é impossível. Mais motivador do que isso que eu vou ler é impossível. Extirpados sejam as vossas almas doloridas e a impiedade, assim como a mentira e o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, meus filhos. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. E invocai-o. Invocai a Deus do fundo dos vossos corações.
E ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito da verdade, Jesus. Invoque Deus todo o tempo na tua vida, toda a experiência. Mas invoca mesmo. Sabe aquela falta de fé que eu falei? Transmute ela para a fé. Invoque Deus na tua vida. E Ele vai enviar nada mais, nada menos do que Jesus em pessoa para te auxiliar. Não sou eu que estou dizendo. É Ele que disse: eis-me aqui. E o que você vai pedir para Jesus nessa hora? Muito obrigado. Boa noite para todos.